O mundo de Kaiju número 8 é um mundo repleto de monstros gigantescos e ferozes, que podem a qualquer momento acabar com tudo e destruir tudo que existe. Mesmo eles já existindo há centenas de anos, muitas coisas sobre eles ainda continuam um mistério, mas mesmo essas ameaças continuando a assolar a humanidade sem parar, ainda existe um grupo que luta como se fosse a espada que protegerá a humanidade. Essa é a Força de Defesa contra Kaijus. Mas como essa força de defesa poderia enfrentar essas criaturas gigantescas com superpoderes se eles são apenas humanos comuns? E é aí que entra a tecnologia e as armas e equipamentos da Força de Tarefa de Defesa contra os Kaijus. E nesse vídeo vamos falar tudo sobre essas armas e trajes especiais, o que elas são, como funcionam e como são feitas. E aí meus queridos, tranquilos? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. E nesse vídeo vamos destrinchar tudo que já foi apresentado na obra de Kaiju número 8 sobre os equipamentos, armas, poderes especiais, equipamentos especiais, toda a armaria desse universo para enfrentar esses monstros gigantes que assolam a humanidade sem parar. E sem mais delongas, vamos começar pelos trajes simples, que são praticamente o uniforme padrão e a arma padrão de toda força-tarefa que luta contra os Kaijus nesse universo. E se você já é familiarizado com Gantz e até Tokyo Ghoul, você vai entender isso aqui perfeitamente, cara. Você não vai ter nenhuma dificuldade desse conhecimento entrar na sua cabeça e tudo fazer sentido. Para começar, como no universo de Gantz, que existiam os trajes que dão super força, super agilidade, super resistência e que se danificam quando você força ele muito, aqui em Kaiju número 8 não é diferente. Porque o traje, aquela couraça que eles usam cibernética, um exoesqueleto biológico, funciona da mesma forma. Eles são feitos primeiramente de matéria orgânica de Kaiju, junto com a tecnologia humana, e são produzidos pela Izumo Textil, uma empresa ali que faz praticamente todas as armas do universo de Kaiju, tanto os trajes quanto os trajes especiais e o armamento todo. Armas brancas, armas de fogo, artilharia pesada, tudo que você pode pensar de equipamento para força-tarefa, a maioria foi feito pela Izumo Textil. E esse personagem aí que aparece no terceiro episódio, ele é o herdeiro dessa grande empresa, e ele também tá na Força de Tarefa contra os Kaijus. É uma curiosidade aí pra vocês. E todas essas armas, trajes e trajes especiais vão seguir uma lógica presente em todas elas. E toda vez que eu vou falar de um, saiba que essa lógica vai se aplicar neles também, que é a lógica da liberação. Tá, como funciona isso? No episódio 3 nós vemos que os personagens têm certos níveis de liberação em porcentagem, de 0 a 100 ou até podem ultrapassar, não sei, no mangá ainda não ultrapassou, de liberação de poder do equipamento que eles estão. Primeiro é mostrado nas roupas, mas também funciona para as armas e trajes especiais. O Kafka, nosso protagonista, não consegue liberar nenhum por cento, ele consegue liberar 0,1%. E por que essa liberação é assim diferente para cada pessoa? Por causa da afinidade que você tem com o traje através das suas sinapses neurais. Não é uma coisa mais de força de vontade ou até mesmo treinamento, é mais a afinidade do seu cérebro para aguentar e para forçar o traje a liberar o poder dele. E quando você libera do traje, você também libera da arma ou de um traje especial. Essa lógica vai aplicar a todos. Primeiramente, os trajes normais. Eles são roupas tecno-orgânicas que dão super força, super resistência, super agilidade, estancam sangue, arrumam fraturas, possuem um escudo que funciona como uma couraça e nos seus níveis acima dos trajes especiais é como se fosse o escudo dos Evangelions ali, daqueles robozão gigantes do Evangelion, os Evas. Eles são a principal arma contra os Kaijus, como eu já disse, e todo personagem da Força de Tarefa contra Kaijus possui um desses. Uma coisa curiosa sobre esses trajes é que conforme você vai usando e libera o poder máximo dele, porque tem a liberação ali, ela fica travada, e os personagens podem pedir para liberar o poder máximo que eles têm. Isso começa a forçar o seu corpo e deteriorar ele de tanta força a mais que ele tá dando pro seu corpo. Então é uma carga extremamente pesada, e normalmente essa liberação máxima dura em cerca de 10 minutos, podendo passar se o cara forçar, mas ele vai ficar completamente ferrado. Quando se trata dos trajes normais ainda, em alguns casos raros, existem pessoas que possuem anomalia na liberação
liberação de poder delas. Elas não ficam fortes 100% do tempo que tá liberado o poder. Elas liberam uma quantidade máxima de poder ali, o máximo delas, e depois elas voltam ao mínimo possível ou até o médio. E elas ficam nessa alternação, elas não gastam muito poder, mas ela tem um impulso muito gigante de poder quando ataca. Então é até melhor que a liberação normal do traje se você estiver ali na contenção pra segurar os kaijus e não quiser gastar muita energia. Sem falar que também tem os exoesqueletos, que são tipo umas armaduras que aparecem pouquinho, só uma página ali da última parte que tá saindo kaiju atualmente no mangá. É uma cena que aparece, não mostra muitas coisas, mas é um exoesqueleto, como se fosse aqueles do Matrix, do final do Matrix. Tá bom, nós falamos dos trajes normais, agora vamos falar das armas e munições especiais que existem na obra pra enfrentar os kaijus. Primeiramente, as armas, elas seguem aquela lógica que eu já falei. Quanto mais poder você libera, quanto mais afinidade você tem com ela, mais poderosa ela fica. Chega a um ponto que a Mina, a personagem que o Kafka quer alcançar, ela tem uma liberação tão absurda de poder que a pistola dela é como se fosse um canhão, cara. Um tiro da pistola dela é um tiro de canhão, de tanto poder que ela libera. Ela é literalmente uma anomalia. E se você quiser um vídeo sobre ela, falando sobre a história dela, os poderes dela, explicando mais certinho, diz aí nos comentários que eu faço também, porque ela talvez é o personagem mais forte de kaiju, depois do Kafka. Nessa categoria de armas de fogo e armas, nós temos pistolas, fuzis, machine guns, granadas de atordoamento, granadas de explosão, de fragmentação, espadas e katanas. E as munições especiais, elas são basicamente munições elementais, munição de gelo, munição de fogo, munição de choque, munição explosiva também, e até munição de atordoamento, que tá mostrando na saga atual do mangá de Kaiju número 8. Apareceu bem pouco, mas elas existem sim. Ok, essas são as armas normais. Mas então quais são as armas especiais? Vamos começar pelo canhão da Mina, que é basicamente uma arma feita para matar kaijus colossais. Eu vou dar o texto ali do nome dele, que é um nome ridículo, mas eu só vou dar dele de um machado ali que eu anotei e de mais nenhum, porque é muito complicado. É T-25 10 19 85. Ok. Canhão da Mina é muito mais legal, tá ligado? Basicamente é uma arma colossal que apareceu. Ela usa essa arma para destruir todos os kaijus colossais com um só golpe, e ela é a única personagem da Força Tarefa contra os kaijus que consegue liberar tanto poder assim. Passando para a próxima arma especial, nós temos o machado da Kikoro. A Kikoro, ela tem uma arma branca gigantesca, tipo um machado mesmo colossal de Dark Souls, como se fosse uma espada montante do Claude do Final Fantasy também. O codinome dele é AX-0112 e é mais comum chamar de machado da tropa. Até quando a Kikoro vai lutar, ela fala a técnica do machado da tropa e ela bate com o machado. O machado da tropa ainda possui 3 técnicas especiais, onde algumas delas também conseguem usar elementos da natureza como água, eletricidade e vento para desferir ataque contra os kaijus. Nessa categoria ainda de armas especiais, nós temos um arco que ele dispara como se fossem uns feixes de energia que imobilizam os alvos. Basicamente, esses disparos afetam as terminações nervosas daquele alvo, então ele fica meio que paralisado ou lento dependendo do poder que ele tem. Tem também uma 12, uma shotgun, que ela dispara projéteis penetrantes que explodem quando entram no kaiju. Ela é um nível de destroçamento de monstro, cara, absurdo. Na moral, ela é muito foda. Existe também a arma do Gennarumi, o capitão da primeira divisão, que é uma espécie de alabarda com uma arma. Ela atira e pode desferir ataques cortantes, e é uma das armas mais poderosas também, ainda mais na mão do capitão da primeira divisão, cara. É um absurdo quando ele usa essa arma com o poder total dele liberado. Agora, falando de armas biológicas, vamos só sair um pouco, porque é nesse âmbito de armas especiais, mas não é bem uma arma. A gente tem o Tigre da Mina, que é basicamente um kaiju incompleto, não é explicado muito sobre ele, mas ele tem uma força ali tremenda, mais que um tigre normal, uma regeneração absurda e agilidade também maior que um tigre normal. A regeneração dele é tão grande que ele literalmente pode curar membros. Ele é tipo um mini kaiju, cara, que é um tigre. É só pra dar motivo pra esse tigre não ser destroçado no primeiro momento que ele enfrentar um kaiju, por isso que ele é um kaiju incompleto ali, é a explicação que dão. Tem também a arma mais poderosa da obra, que é o Super Canhão da Mina. Essa daqui é o design mais Gantz que existe na obra toda, cara. As armas, normalmente, elas parecem kakujas do Tokyo Ghoul, e também as armas do Gantz, elas se assemelham muito, principalmente as armas da Mina. Mas esse canhão, cara, é basicamente Gantz. Os canhões que os robôs gigantes de Gantz têm, o design é igualzinho, cara, dos robôs gigantes pra esse canhão. Ele dispara uns projéteis de energia tão gigantescos que matam qualquer kaiju colossal. Não importa a defesa dele, não importa o tamanho dele, não importa o quanto ele é forte. Uns 3 tapas ali, mano, mata qualquer um. E é um absurdo de poder que esse canhão tem. Ele literalmente fica em cima de um prédio, ou é uma instalação ali do governo deles, e não dá pra mover ele só gira, tá ligado? E tem o alcance de uma cidade pra outra, de tão ridículo que é o poder dele. Mas então, aqui nós vamos entrar nos trajes de Dai Kaiju, que são as armas mais poderosas da Força de Tarefa, e os trajes especiais também, que são eles. E esses daqui são muito as kakujas do Tokyo Ghoul, cara, sem tirar nem pôr.
é uma Kakuja tecnológica ali. Todos esses trajes, eles vêm de kaijus que possuem números. Se kaijus possuem números, quer dizer que eles são os mais poderosos. E esses trajes são feitos apenas com esses kaijus. Eles seguem a lógica da liberação também, como eu já disse, mas como eu disse também, o dano deles, quando você libera o poder mágico, é absurdo. E quando alguém vai usar esse traje, a vida dele começa a ser diminuída drasticamente, o tempo de vida dele. De tanto que esse traje força o corpo e machuca ele enquanto esse usuário tá usando. Tamanho o poder que eles possuem. Cara, tem um traje ali, o do número 6, que ele pode literalmente congelar uma cidade inteira quando o poder dele é liberado, de tão astronômico que é o poder dessa arma. Outra coisa curiosa sobre esses trajes ainda é que quando um usuário usa esse traje, ele consegue ver as memórias do kaiju que foi usado para fazer esse traje especial. Você tem glimpses do que aconteceu com ele, quem ele enfrentou e até pode enfrentar psicologicamente a aura daquele kaiju. Muitas vezes, para dominar o traje, para ter afinidade com ele, para ser compatível com aquele traje, você tem que enfrentar a vontade daquele kaiju para então poder empunhar essa arma absurda de poder que existe na obra. Esses trajes também, eles seguem a lógica de poder do traje anterior, o traje normal, mas o escudo deles é um nível de absurdo ridículo, porque esse daqui literalmente vira um escudo de Evangelho. Não é só uma defesa a mais, uma couraça, é o escudo do Zeva, tá ligado? Tem até os losanguinhos ali, quando bate, faz um impacto, é igualzinho, cara, basicamente. E quais são os trajes numerados especiais que existem no universo de Kaiju número 8? Primeiramente, vamos por ordem numérica dos que existem. Primeiramente, nós temos o traje do Kaiju número 1, que é uma lente. Primeiramente, ele é apresentado como uma lente que você coloca nos olhos e você consegue ver os movimentos do seu inimigo, os próximos movimentos dele, baseado nos impulsos eletromagnéticos do cérebro do seu oponente. Você consegue ver como ele vai se mover, o que ele vai fazer, quais são os próximos movimentos. Então é uma das armas mais poderosas que existe nesse universo. Sem falar, spoiler aqui pra vocês, tá? Vou avisar quando acabar, vai estar o tempo aí. Quando esse traje é usado no seu poder máximo, o poder liberado dele é maior do que o kaiju ele tinha liberado quando ele era um kaiju antes de se transformar em arma. O cara que usa ele é o capitão da primeira divisão da Força Tarefa contra Kaijus. E ele desenvolve um poder na forma de arma desse kaiju número 1 que literalmente faz ele prever o futuro. De tão absurdo que é o poder desse cara e dessa arma junto dele. Essa arma é o número 1 porque ela foi feita do primeiro kaiju que o Japão conseguiu matar na era feudal ainda. Então samurais mataram ele, que é muito foda. E posteriormente ele foi transformado em uma arma na era moderna. Além da forma de lente, a arma do kaiju número 1 também possui um traje completo que o Gen só usa quando realmente a situação não tem como remediar. Tamanho o poder destrutivo que essa arma tem e a pressão que ela coloca no corpo dele também fisicamente. Depois nós temos a arma do kaiju número 2, que é basicamente um torso com manoplas que disparam ondas de choque explosivas poderosíssimas. Esse kaiju foi um dos mais poderosos que apareceu e essas ondas de choque que ele soltava, cara, podiam destruir prédios imensos, cidades, acabar com bairros. Ele basicamente acabou com toda a costa da onde ele chegou ali e a Força Tarefa enfrentou ele, venceu e transformou ele numa arma, que é usada pelo pai da Kikoro, que é o diretor da Força de Tarefas contra Kaiju. Depois nós temos o traje do Kaiju número 4, e aqui vai spoilers de novo, vai estar o tempo aí quando os spoilers acabarem se você não quiser ver. Essa era a arma mais poderosa da Força de Tarefas contra Kaiju. Ela também era a arma que a mãe da Kikoro usava. É um traje basicamente branco que possui asas. É o único traje que pode voar, do único Kaiju numérico que podia voar. Ele te dá super velocidade e também uma força ridícula. Por isso que era a arma mais poderosa, cara. E quando a mãe da Kikoro usava aquilo, não tinha quem parasse ela. E mais pra frente, esse traje passa pra Kikoro e a gente tem uma das partes mais emocionantes da obra de Kaiju número 8, cara. Você se arrepia todo, cara, de tão foda que é. Depois, nós temos o traje do Kaiju número 6. Ninguém conseguiu dominar esse traje, até certo personagem da obra conseguiu dominar. E é dito que esse Kaiju que foi usado pra fazer esse traje é o Kaiju mais poderoso de todos que eles fizeram uma arma até então, porque ele era chamado até de rei dos Kaijus, dos Dai Kaijus. É basicamente um Godzilla que congela tudo, cara. É ridículo o poder desse traje. Ele quase destruiu o país inteiro quando esse Kaiju chegou e a Força de Tarefa teve que vencer dele. E spoilers aqui sobre a obra, vai estar o tempo quando acabar os spoilers. Quem enfrentou esse Kaiju foi a mãe da Kikoro. Ela morreu
morreu nessa batalha, mas ela conseguiu vencer desse Kaiju. E mais pra frente, esse traje é dominado pelo Reno. Ninguém nunca tinha conseguido dominar esse traje, mas o Reno, um amigo do Kafka, o nosso protagonista, consegue dominar essa arma. E quando ele domina, cara, não tem pra ninguém. O bicho é ridículo de poder, velho. É estrondoso o quanto é poderosa essa arma, cara. Ele pode andar pelas paredes, porque congela. Ele congela tudo. Ele consegue parar qualquer inimigo, parar Kaiju colossais, destruir Kaiju colossais, tipo, destrinchar eles, congelar e eles explodem. De tão poderosa que essa arma, sem falar que ela tem tipo os bastões que vão em volta dela, que são basicamente mais fortes que balas, sabe? É ridículo. E congelam também. Por último, nós temos o traje do Kaiju número 10, que é o meu traje preferido. Ele é feito do Kaiju número 10, que vai ser o boss final dessa primeira temporada de Kaiju número 8. Ele é basicamente uma armadura consciente, então ele fala também, o que é muito legal. E ele tem um rabo que funciona como uma espada que destrói os inimigos. E esse traje foi o único mostrado até então na obra presente do que tá lançando, que liberou 100% de seu poder. E é simplesmente, cara, insano quando o Hoshina, nosso querido samurai ali, o Levi de Kaiju número 8, pega esse traje pra lutar. Mano, é muito louco o nível de ataque, de agilidade, de poder que esse traje dá pra ele. O cara vira basicamente um Shinigami de Bleach. Ou até o Zoro, porque ele usa 3 espadas, o que é mais foda ainda. E por fim, nós temos os equipamentos complementares da força de tarefa contra Kaijus, que são as máscaras respiratórias que eles usam pra poder lutar contra os Kaijus quando eles soltam gases tóxicos ou gases ferventes, e os medicamentos também feitos com os Kaijus, porque a tecnologia desse mundo, ela evolui de tal forma que usa a biomassa dos Kaijus para criar tanto medicamento quanto também tratamentos médicos para os personagens da obra. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo. Se você não é inscrito do canal, gostou do vídeo, gostou das informações, se inscreve, deixa um like. Se já for inscrito, cara, deixa um like pra ajudar a gente. Quer mais coisas sobre Kaiju número 8, esse universo, os personagens, a lore, cara, deixa aí nos comentários que eu faço vídeos. Porque tem que ter um engajamento pra mim saber que vocês querem ver mais vídeo de Kaiju, porque senão eu fico fazendo vídeo de Kaiju que não tem view. E é esforço jogado no lixo. Kaiju número 8 é um anime e um mangá muito divertido. Eu aconselho vocês a ler. E nessa obra tem um assunto muito legal de ser discutido e abordado, que é a superação das limitações autoimpostas pela sociedade e por você mesmo em si, quando você tá velho, ou até mesmo quando você tem uma autoestima que faz você não se considerar uma pessoa apta a certas coisas. É muito interessante essas coisas da obra, cara. Kaiju pode parecer raso, mas ele tem uma mensagem muito legal. Esse foi o vídeo então, meus queridos, e como sempre, tamo junto.